Payet está de volta ao time do Vasco. O time treinou hoje e Payet volta a ser relacionado após 19 dias fora. Vamos falar também sobre as expectativas para o jogo contra a equipe do Botafogo, os prováveis substitutos de David e Cocão e também sobre Souza. Hoje foi anunciado oficialmente a rescisão de contrato dele com o time turco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado à sua audiência, a você que está sempre junto, nos ajuda como membro do canal. Quem não é membro, se torne. Quem está chegando pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Já somos mais de 13 mil inscritos. E conto com você para que o nosso canal continue a crescer com análise, opinião e informação aqui no nosso Comentário Vascaíno. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, trazer as informações do Gigante da Colina, porque tem muita coisa acontecendo, né? O Vasco joga contra o Botafogo neste sábado e treinou pela última vez antes do jogo nesta sexta-feira. O Rafael Paiva tem desfalques, muito, como a gente já falou, ele não terá o David, independente da expulsão. O David já tinha tomado o terceiro cartão amarelo, está fora do clássico. Ele também não terá o Matheus Carvalho. Para a vaga do David, alguns jogadores surgem como opção, como o próprio Rossi, Ryan, Payet, que a gente vai falar daqui a pouco. Para o lugar do Matheus Carvalho, dois jogadores brigam por uma vaga, lembrando que um tem muita chance de ser titular, Sforza e JP. O Sforza é o mais provável por ter entrado nos últimos jogos, está entrando por ali. Desde quando o Rafael Paiva assume o Vasco, o Sforza tem jogado ali como um segundo homem de meio de campo, né? Um segundo marcador. E isso tem acontecido. Aconteceu nos últimos jogos também, entrou no jogo contra o Bahia como segundo homem, entrou no jogo do São Paulo como segundo homem, lá contra o Fortaleza também. Enfim, é um cara que tem entrado muito bem como um segundo homem de meio de campo. E pode assumir essa vaga jogando ao lado de Hugo Moura. O restante da equipe provavelmente não será mexido pelo Rafael Paiva. Basta aí somente uma dúvida ali entre Maicon. Será que Maicon continua? Será que Maicon não continua? Até porque o Maicon fez uma partida um pouco mais inconsistente. De resto, o time do Vasco deve ser o mesmo que jogou os últimos dois jogos contra São Paulo e contra Bahia. A boa notícia, como eu já dei um spoiler aqui, é a volta de Dimitri Payet. É isso mesmo, Payet está de volta, teve uma lesão na coxa, tinha aí uma perspectiva de 3 semanas de recuperação. Essas 3 semanas aconteceram. Na última semana o Vasco optou por fazer fortalecimento no jogador para que Payet voltasse 100%. E Payet está de volta aos relacionados do Vasco. Essa informação também dada aí pelos amigos do GE, pelo Vene Casagrande, também pelo Pedrosa. O Payet volta a ser a opção e pode jogar pelo lado esquerdo ou no lugar do Estrela, fazendo ali um meia. Lembrando que até o próprio Emiliano Dias trouxe essa informação de que o Payet gosta de jogar pelo lado esquerdo. Pode ser aí que ele seja a opção para jogar pelo lado esquerdo, ainda não sabemos se o jogador será titular contra a equipe do Botafogo. Clássico em São Januário. E eu só gostaria de fazer um pequeno adendo aqui, né? Há muito tempo o Vasco não divulga a previsão de venda de ingressos. Hoje mesmo a gente não sabe quantos ingressos foram vendidos para esse jogo ou emitidos, né? O Vasco trabalha com essa questão de emitidos. Mas vamos ver o que é que vai acontecer aí, né? Até o momento não sabemos como será essa questão de vendas, né? E só para atualizar vocês também, os nossos amigos do GE trouxeram a informação de que Galdames e Eric Marcos também voltaram a ser relacionados. Galdames ficou fora do último jogo. Rafael Paiva traz de volta Galdames e o próprio Eric Marcos, até pelos desfalques que o Vasco tem para o próximo jogo, também foram relacionados para a partida contra a equipe do Botafogo, o jogo que acontece neste sábado às 18h30 em São Januário. Então, podemos esperar aí um baita jogo e que o Vasco saia como vencedor, né? Importante, Vasco vencendo aí, o Vasco fica fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada. E tem jogo na próxima rodada também dentro de São Januário.
Então é importantíssimo aí para o Vasco fazer esses resultados positivos. O São Januário tem que ser nosso aliado, né? Como eu já falei aqui, o Vasco tem que jogar em São Januário para vencer. Serão 19 jogos em São Januário e esses 19 jogos têm que ser vencidos. Porque aí o Vasco consegue, né? O Vasco já tem aí um jogo que perdeu para o Flamengo, que não foi em São Januário, foi no Maracanã. Mas a maioria dos jogos que aconteçam em São Januário, né? No mínimo aí 17, vamos dizer assim, o Vasco tem que vencer suas partidas dentro de casa, porque é onde você consegue tirar a pontuação máxima. E fora de casa, buscar tirar ponto também, se o Vasco quiser algo melhor no Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que o Vasco ainda busca uma boa atuação fora de casa. O Vasco só venceu dentro de casa Grêmio, Vitória e São Paulo. O Vasco precisa também vencer aí fora de casa para poder dar um respiro. E falando também sobre possíveis reforços, a questão do Coutinho, como eu já falei ontem, inclusive Pedrosa reforçou hoje, a situação da rescisão de contrato deve acontecer aí nos próximos dias. A gente deve aí ter a rescisão dele com o Aston Villa, aí ele acerta com o Vasco. A gente vai saber qual o tempo de contrato e tudo mais, porque o Vasco está fazendo muita calada aí com o Felipe Coutinho. O querido Souza, ontem a gente trouxe essa informação. Ele havia rescindido seu contrato com o Basak Serki e o Basak Serki hoje confirmou por meio de suas redes sociais que Souza está aí saindo da equipe do Basak Serki. Nos próximos dias ele deve ser confirmado como reforço do Vasco da Gama. Mais um reforço aí chegando para o Vasco. Até então Emerson Rodrigues, o próprio Alex Teixeira, Souza e o Coutinho até então. Vasco busca zagueiros no mercado, o nome de Dória já foi especulado, apesar do empresário dele ter dito que não houve nenhuma procura. O próprio nome do André Ramalho, Lianco acertou com o Atlético Mineiro. O Vasco está buscando aí zagueiros no mercado. Muito provavelmente a gente deve ter novidades nos próximos dias em relação a reforço para a zaga do Vasco da Gama. Sobre Souza, contrato rescindido, ele deve aí chegar ao Vasco nos próximos dias. Então é isso. Já vou agradecendo a você que se inscreve no nosso canal, que dá uma moral. Agradecer imensamente. Hoje tem Monumental Podcast. Estarei fazendo a participação lá. Não estaremos ao vivo, mas eu já estou enviando a minha participação aqui para os amigos. Já peço que prestigie. A partir das 21 horas terá um pré-jogo do jogo Vasco e Botafogo. Eu estarei lá, como sempre, analisando tanto o jogo anterior como a perspectiva para esse jogo contra a equipe do Botafogo. Então é isso. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui. Compartilha bastante, deixa seu comentário. Se inscreve se não é inscrito. Nos ajuda a chegar a 20 mil inscritos, que é a nossa marca agora. A gente quer que chegar a esses 20 mil inscritos até o final do ano. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!